Meus amigos, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra a tua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e eu quero ler com você aqui o versículo. Deixa eu abrir a Bíblia aqui no computador. Não, estava aberto no versículo específico. Romanos, capítulo 8, versículo 11 em diante. Romanos 8, versículo 11 em diante. Já fizemos 2 devocionais aqui no capítulo 8. E, gente, esse é o meu capítulo preferido da Bíblia. Não sei o seu. Aliás, qual é o seu capítulo preferido da Bíblia? Coloca aqui nos comentários. O meu é Romanos 8. Acho que imbatível, assim, um nível de profundidade teológica, de revelação, de poesia, de figura de linguagem, uma coisa realmente maravilhosa. E tem uma mensagem preciosa para você em Romanos 8, exatamente hoje, exatamente agora. Então, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente. Romanos 8, versículo 11 em diante diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Acabei de ler aqui na NVI. Vou mudar aqui para NVT, que tem uma tradução mais atual ainda. Mas não vou repetir de momento, não. Aliás, só o versículo 11. Eu quero que você pense um pouco nesse versículo 11. Olha o que diz. E se o Espírito de Deus... Preste bem atenção nisso aqui. Você não precisa correr, não ter pressa. Já estou com muita pressa, então dá uma pausa, faz o que tem que fazer e assiste depois o devocional com calma. Porque você precisa absorver isso aqui, isso faz muita diferença na sua vida. Não é uma comida para você comer correndo. Você tem que degustar o versículo 11. Olha o que diz. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Na última semana, na nossa comunidade do Discipulado Bíblico, inclusive para quem não entrou ainda, se quiser entrar na nossa comunidade, é o primeiro link da descrição. Vem com a gente, uma aula por semana, mergulhando nos fundamentos da fé e da espiritualidade à luz da Bíblia. E eu falei sobre... Nós tivemos uma aula sobre o Espírito Santo, né? Fizemos uma série ali sobre a Trindade. Entramos ali no estudo sobre Deus Pai, depois Deus Filho. E na última semana sobre Deus e Espírito Santo. Todas as aulas ficam salvas. Se você entrar agora, você vai acessar da mesma forma. E quando falamos do Espírito Santo, uma das ênfases de quem é o Espírito Santo é que ele é Deus dentro de nós. O Espírito Santo faz morada em nosso interior. E esse texto aqui do versículo 11... ele precisa ser lido à luz da seguinte pergunta. A seguinte pergunta. O que é que você sempre desejou mudar na sua vida e nunca conseguiu? Para pensar aí. O que é que você sempre desejou mudar na sua vida e você nunca conseguiu? Talvez você tenha no coração aí um vício. Tiago, eu tenho um determinado vício, nunca consegui me libertar. Tiago, eu tenho uma determinada característica, um costume meu que eu nunca consegui mudar. Isso tem algo da minha vida que eu sempre tentei sair e nunca consegui sair. E todos nós temos questões assim dentro de nós, né? Algumas mudanças elas são mais rápidas, mais dinâmicas. Outras demoram um pouco mais. São muitos fatores que envolvem isso aqui. Mas você precisa ler o versículo 11 à luz dessa pergunta. O que é que você sempre quis mudar e nunca conseguiu? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós tentamos mudar na força da carne. E a força da carne, ela é muito limitada. Inclusive, o meu grande amigo, Dr. Jonatas Leônio, né, tanto pastor como neurocientista, ele fala algo interessante sobre o que nós chamamos de força de vontade. Essa expressão força de vontade
ela é, claro, uma expressão poética, é um costume de linguagem que nós temos para falar de um certo padrão que acontece dentro do nosso cérebro. Tem um fenômeno neurológico lá que nós chamamos de força de vontade. E se você for estudar a força de vontade, você vai perceber que a força de vontade é fraca. Exatamente isso. A força de vontade é fraca. Ela é muito limitada. É por isso que quando você resolve fazer, vamos colocar aqui, uma dieta, ir para academia, uma mudança assim, ó, Tiago, a partir de hoje eu vou mudar. No início você está super empolgado, os dias passam, a tendência é você ir desfalecendo aos poucos. Por quê? Porque você começou na força de vontade. E a força de vontade, pasmem os senhores, é fraca. Então, Tiago, como que eu posso mudar? Gente, não tem ninguém que te conheça mais do que Deus. Deus, ele te conhece mais do que você mesmo. E tipo, muito mais, não é um pouquinho mais, é muito mais. Se você for estudar a mente humana, você vai perceber que muitas coisas, na verdade, a grande maioria das coisas que estão na nossa mente estão em camadas do inconsciente e do subconsciente. E muitas vezes nós só temos acesso ao consciente. É muito difícil você acessar o inconsciente ou subconsciente, salvo algumas questões muito específicas que não cabem no vídeo aqui nesse momento. Agora, o Espírito de Deus, primeiro, Deus é o teu Criador. Se você estiver ouvindo o miado de gato aí ao fundo, é o gato aqui que está lá de fora aqui do quarto, mas foca aqui, né? Eu que estou desconcentrando, na verdade, acho que o microfone nem pega. Mas Deus, ele é o teu Criador, primeiro de tudo, tá? Então, ele te fez, ele pensou em você, ele projetou você, tem um projeto. Assim como um arquiteto faz um projeto, você quer construir uma casa, você faz um projeto, Deus fez um projeto de você. E mais, Deus tem, vamos colocar assim, documentado, tá? Tudo o que ocorreu na sua vida desde antes da sua história começar a existir. Desde a sua concepção, quando os seus pais tiveram uma relação sexual, ou se você foi um bebê assim de fertilização in vitro, sei lá, mas né, vamos pensar aqui. Desde o início, tudo o que aconteceu com você, coisas que você nem tem ideia, Deus tem lá catalogado quem você é. E Deus tem também catalogado todos os potenciais que estão guardados no seu coração, para o bem e para o mal. Todos nós temos potenciais para o bem, potenciais para o mal. Isso é muito sério. Preste bastante atenção nisso aqui. Porque quantas vezes você vê uma pessoa que sempre foi muito quietinha, muito calminha, fala baixo, fala pouco, de repente, do nada, numa situação, a pessoa explodiu. Olha, meu Deus, fulano, eu não esperava. A pessoa tinha ali o potencial. Tinha a semente. Chegou um momento em que a semente, toda semente no solo certo, ela vai fertilizar. Então, se você dá o contexto certo para aquela pessoa, ela vai fazer germinar aquela semente. Entende? E ninguém conhece mais o teu coração do que Deus. E digo mais, algumas das mudanças que você pensou quando eu fiz a pergunta no início do devocional. Ah, Tiago, cheguei depois do início. Então volta aí, porque a pergunta é muito importante. É a base do nosso devocional hoje. Você não consegue pegar esse devocional pela metade. Volta aí. A pergunta que você fez no início, algumas mudanças são só do seu coração. Deus não apoia. Tá? Algumas mudanças Deus não apoia. Tem coisa que a gente quer mudar e nem o próprio Deus deixa a gente mudar. E Deus sabe o que é melhor para nós. Agora, tem mudanças na nossa vida que o próprio Deus quer promover. Tem mudanças na nossa vida que o próprio Deus quer promover. Acho interessante que um certo amigo meu, evangelista, ele tinha uma observação interessante. Eu ouvi essa observação, guardei no meu coração, né? Pregador de várias igrejas, tal, uma pessoa que pregava muito bem, inclusive. Ele falou assim: Tiago, o pecador, ele já sabe que ele está pecando. Você não precisa falar para ele: olha, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. A grande maioria das pessoas já sabe que o que elas fazem é errado. O que aquela pessoa quer é um jeito, uma forma de sair daquele labirinto. Porque o pecado ele vai te colocando em labirintos. E se você perceber bem, num labirinto, quando você está dentro dele, é muito difícil encontrar a saída, porque você está cercado de paredes. Tá?
Mas se você olha um labirinto de cima, imagina agora você olhando um labirinto de cima, fica muito mais fácil olhar onde a pessoa está, enxergar a saída e indicar a saída. Você concorda comigo? Quem é que está lá de cima olhando você tentando sair desse labirinto? É Deus. Então o versículo 11 vem para responder esse anseio da nossa alma da seguinte forma: tem coisas dentro de nós que Deus quer promover. E tem coisas dentro de nós que só Deus pode fazer. Então o versículo 11 aqui é um versículo de esperança. Diante de tantas coisas que a gente sempre quis mudar, sempre quis avançar, sempre quis vencer na vida e não consegue, está aqui, versículo 11, ó. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês. Gente, Jesus, todos os milagres que Jesus fez, ele não fez como Deus. A Bíblia fala que quando ele veio à Terra, Filipenses 2, ele se esvaziou da sua divindade. Então, todo milagre que ele fez... Então, os milagres de Jesus, quem fez? Foi Jesus. Mas Jesus fez como um homem cheio do Espírito Santo. Percebe? Jesus não fez os milagres dele como Deus, não. Ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Tanto é que quando como é que fala, rapaz, a palavra? Quando Jesus está pregando, pensei outra coisa aqui agora. Quando Jesus está pregando, ele fala assim, ó: em meu nome vocês farão as mesmas coisas que eu faço, os mesmos sinais, mesmos milagres. Está falando para os discípulos. Ele complementa assim, ó: e farão obras maiores do que as minhas. Gente, isso aqui é profundo. Eu tenho que ler isso aqui na Bíblia, porque a gente não acredita que está escrito na Bíblia. Coloca aqui no... Quem sabe faz ao vivo, né? Em meu nome farão coisas maiores. Vamos ler esse versículo aqui, gente. Não é o versículo base de hoje, mas eu quero ler com você para fortalecer a sua fé. Abra comigo aí. João capítulo 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Quem está comigo no chat, coloca aí como uma referência auxiliar, tá bom? O texto base é Romanos 8:11 e nós estamos lendo aqui João 14:12. Olha o que diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim... Você crê em Deus? Você crê em Deus? Olha o que a Bíblia diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Você pergunta assim: Tiago, como é que eu posso fazer uma obra maior do que um cara que era Deus? É porque esse cara que era Deus, e é Deus, sempre será Deus, ele estava ali esvaziado da sua divindade. Então Jesus opera os milagres dele pelo poder do Espírito. Então, quando Jesus é ressuscitado, quem ressuscita Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo opera o milagre da ressurreição no corpo de Cristo. Então, leia aqui o versículo 11, agora munido desse conhecimento. Se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês. Olha só, o mesmo Espírito que foi lá no cemitério, no sepulcro, ressuscitar Jesus, ele habita em nós. Ele habita em mim, habita em você, olha só. O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em você. Sabe o que esse versículo está dizendo, querido? Se o Espírito Santo foi capaz de ressuscitar Jesus, você acha que ele não é capaz de te libertar de uma corrente na sua alma? Você acha que ele não é capaz de te libertar de um vício, de um pecado oculto? Você acha que ele não é capaz de te libertar de um trauma? Você acha que ele não é capaz de te libertar das suas fortalezas no seu interior? Claro que ele é. É óbvio que ele é. Então esse mesmo Espírito que operou milagres através da vida de Jesus e que ressuscitou Jesus, ele está disponível para mim e para você. Agora a pergunta para finalizar, para começar foi outra. Vou nem repetir aqui, quem pegou do meio tem que voltar ao devocional. Mas para finalizar a pergunta é: o que é que esse Espírito quer transformar em você? O que é que o Espírito de Deus quer mudar em você? Essa é a pergunta para você meditar hoje. O bom dos nossos devocionais é que aqui no devocional você não tem resposta, você tem pergunta, né? Para ficar ruminando aí no teu coração durante o dia. E é assim que você vai crescer em Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra. O Senhor é bom.
A sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, vem nos transformando, nos tocando, mexendo nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, porque sem ti nós não somos nada. Sem ti nada nós podemos fazer. Mas eu te agradeço pelo teu rico amor e pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditar nessa palavra e ser ministrado de tantas formas, Deus. Que o Senhor visite a cada um que está assistindo esse devocional agora. Visite e faça essa palavra ficar no coração de cada um de nós durante algum tempo, para que essa transformação seja operada por Ti, Senhor. Tem tantas coisas em nós que, pela nossa própria força, nós não conseguimos, mas o Senhor é Deus. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor nos conhece e o Senhor tem interesse em nos transformar. Faz isso em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém, gente. Deixa um like nesse vídeo, olha o seu like, é muito importante. Mas antes de sair daqui, deixa um comentário sobre como Deus falou contigo nesse devocional. Quero te fazer um pedido especial. Nem sempre eu peço aqui, ou às vezes peço bem aleatoriamente. Hoje, de modo intencional, manda esse devocional para alguém, manda esse link para alguém, dá de presente para a pessoa, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com essa pessoa. Isso é um ato de amor, inclusive seu, para alguém que vai receber essa mensagem também. Tá bom? Comunidade do Discipulado Bíblico, vem com a gente mergulhar mais profundamente na Palavra de Deus e ser discipulado de verdade. Primeiro link na descrição, clica para acessar. Qualquer dúvida é só me chamar, tanto aqui no YouTube quanto também lá no Instagram, @tbatista8. Shalom no coração, gente, tamo juntos. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na Palavra de Deus. Até a próxima, tchau, tchau.